acho que para a maioria esse rostinho aqui é meio desconhecido, não? Bom, eu me chamo Marniele, sim, eu sei que é difícil, vou botar aqui embaixo meu nome, vocês vão aprender, tá? Para quem não me conhece, eu sou a professora de Geografia da Unidade da Pajuçara, também conhecido como SESC Integral, certo? E durante esse período de quarentena, de videoaulas, eu fiquei responsável por gravar as videoaulas do 7º ano, certo? Tanto dos alunos da Pajuçara como os alunos do Timbó. Então, eu estou aqui com os meus alunos, que já me conhecem, e os alunos da tia Thaís, que provavelmente não me conhecem ainda, mas agora estão conhecendo, certo? Então, conversando com a tia Thaís, para a gente poder se organizar direitinho sobre como tudo isso ia acontecer, essa questão de eu dar aula para alunos dela, ela também vai dar aula para alunos meus, mas enfim, a gente se organizou e hoje essa videoaula vai ser sobre o capítulo 3, ok? Tia, meus alunos da Pajuçara devem estar falando, mas a senhora já deu o capítulo 3 pra gente, calma lá. Eu comecei o capítulo 3, posso até quase ter terminado, e talvez até tenha terminado, mas mesmo assim não tem nenhum problema, vocês vão recapitular o que vocês já viram, então não tem motivo para não assistir essa videoaula, tá? E para os alunos do Timbó, da tia Thaís, a gente vai ver todo esse capítulo, que ele é muito interessante também, certo? E vai dar tudo certo no final. Tia Thaís vai voltar lá nas aulas de vocês vão, ó, estar afinadinhos no conteúdo, certo? Então vamos lá. Esse conteúdo, esse capítulo, se chama Fronteiras do Brasil. Então nele a gente vai estudar um pouquinho sobre como o território brasileiro, ele cresceu, certo? Ele se expandiu, porque, para quem não lembra ou não sabe, o nosso território inicialmente era bem pequenininho, certo? Mas daqui a pouco a gente vê isso direitinho. Então, esse capítulo vai mostrar todo esse processo de crescimento do território brasileiro, sobre a nossa localização no mundo, onde o Brasil está no mundo, e algumas outras informações, como os pontos extremos, como o tamanho do território, como o fuso horário. Então, tudo isso a gente vai ver neste capítulo. É bem simples e vai ser muito interessante, ok? Ok, vamos começar, certo? Quando os portugueses chegaram aqui nessas terras, eles não sabiam da dimensão do território naquele período. Eles não tinham noção que tinha muito mais terra para dentro do continente, certo? E, nesse mesmo tempo, as duas potências mundiais, que eram Portugal e a Espanha, estavam disputando esses novos territórios. Então, para evitar grandes confusões, foi assinado um tratado, certo? Sim, aquele bom e velho Tratado de Tordesilhas que vocês tanto já ouviram falar. O Tratado de Tordesilhas, ele dizia basicamente o seguinte: tudo que tivesse a leste da linha de Tordesilha pertenceria a Portugal, tudo que tivesse a oeste da linha de Tordesilha pertenceria à Espanha, certo? Tia, mas não é um pouco injusto? Portugal ficou com um pedacinho de território, a Espanha ficou com todo o resto do continente. Né? Mas eles não tinham noção que o continente era tão grande assim. Mas enfim, o meridiano de Tordesilhas, ele não dividia somente o Brasil entre Portugal e Espanha. Ele também foi o primeiro meridiano de referência. Lembram do meridianos que a gente viu no 6º ano? As linhas verticais imaginárias que dividem o nosso planeta? Pois nesse período, o meridiano principal era o meridiano de Tordesilhas, certo? E por muito tempo, o meridiano de Tordesilhas foi o meridiano de referência do nosso planeta, até que, ali pelo século XIX, surgiu uma nova potência mundial, Que potência era essa? A Inglaterra, o Reino Unido, certo? Então a Inglaterra, ela era o país mais poderoso e, com tanto poder, ela acabou fazendo com que o meridiano de referência do nosso planeta saísse de Tordesilha e se tornasse o chamado meridiano de Greenwich, que é o que utilizamos até hoje, que passa ali por Londres, em cima da torre do Observatório Astronômico do bairro Greenwich, certo? O Observatório de Greenwich. Então, a partir desse momento, o meridiano de Greenwich passou a ser o meridiano de referência do nosso planeta, dividindo entre leste e oeste, ok? A partir disso, nós passamos a fazer parte do hemisfério oeste do planeta. Nós, que eu digo, o Brasil, certo? Então, o Brasil está no hemisfério oeste, no lado oeste, o meridiano, portanto, está no chamado ocidente, beleza? Ok. Além dos meridianos, as linhas verticais,
imaginárias. Vocês lembram que também temos as linhas horizontais, que se chamam paralelos, certo? Então, os paralelos são as linhas horizontais imaginárias. Essas linhas, elas estão aí do planeta de norte a sul. E existem 5 paralelos principais. O primeiro, a linha do Equador, que é o do meio. É ela que divide o nosso planeta em hemisfério norte e hemisfério sul, ok? Então, a linha do Equador é o paralelo principal. Mas, além deles, nós temos 2 outros, quer dizer, 2 outros acima e 2 outros abaixo dele, que também são importantes. Acima da linha do Equador, nós temos o Trópico de Câncer, certo? O Trópico de Câncer, ele é um dos paralelos também muito importante. E acima do Trópico de Câncer, nós temos o Círculo Polar Antártico, certo? Então, na parte norte, acima da linha do Equador, temos Trópico de Câncer, Círculo Polar Ártico, certo? E na parte sul, nós temos outro trópico, que é o Trópico de Capricórnio, ok? E abaixo do Trópico de Capricórnio, nós temos o Círculo Polar Antártico, certo? Então, esses são os 5 paralelos principais, sendo a linha do Equador o meio principal, a referência, digamos assim, certo? Essa questão de latitude, de linhas paralelas, que definem as latitudes, lembram de latitudes? Pois é. Se não lembra, dá uma pesquisada depois, ok? Já que não podemos tirar dúvida agora. Então, as latitudes, elas estão aí dividindo o nosso planeta horizontalmente, sendo o principal a linha do Equador. E é justamente essas latitudes que acabam tendo consequências no nosso clima. Como assim, tia? Sim, dependendo de onde o lugar está, vai ter um clima diferente por conta da sua latitude. No Brasil, por exemplo, estamos numa posição bastante interessante. Vamos olhar, certo? Bom, como a gente está observando aí nesse mapa, a luz do Sol ela não chega de maneira igual em todas as regiões do planeta. Sempre vai ter uma área que vai receber mais luz do Sol do que a outra. E a gente pode observar que esta área é a área onde está a linha do Equador, não é? Então, por conta dessa diferença de incidência de luz, o que é a incidência é a forma como a luz chega aqui na Terra. Então, por conta dessa diferença, as latitudes elas vão influenciar aonde vai ter clima frio, aonde não vai ter clima frio. Então, dependendo da posição do lugar, vai ser definido a partir disso o clima. Por exemplo, nas regiões mais próximas da linha do Equador, a gente encontra climas mais quentes, certo? E essa região ela é conhecida como zona intertropical, ou zona tórrida, ou zona tropical, porque é a área do planeta que fica entre os trópicos de Câncer e o trópico de Capricórnio. Por isso, toda essa área do planeta é uma área muito mais quente, recebe muito mais luz do Sol, ok? Agora, acima dessa área e abaixo também, nós temos a chamada zona subtropical, ok? Temos a zona subtropical no norte e a zona subtropical no sul. Nessas áreas, a gente encontra climas mais amenos, com verões não tão quentes, com invernos não tão frios, certo? Então, já percebe-se a diferença por conta do fato de receber bem menos luz do Sol do que a zona do Equador, da linha do Equador, ok? E nas partes dos polos, nós temos as zonas polares, que são as zonas de climas mais frios mesmo. Clima polar, clima frio e etc. Ok? Muito bem. Agora a gente vai ver um pouquinho sobre onde está o Brasil no nosso planeta. Sim, existem algumas pessoas que não sabem achar o Brasil no mapa mundi, acreditam? Pois é. Hoje, se você ainda não sabe, você vai saber. Ok? Então, nós vamos ver agora o nosso mapa mundi. Vamos dar uma olhadinha? Então, temos aí o nosso mapa mundi, mostrando todos os países, os continentes do nosso planeta, ok? O nosso planeta, ele possui 5 continentes, digamos assim, 6, contando com a Antártica. Então, vamos lá. Temos a Europa, a Ásia, a África, a Oceania, a América e a Antártica. Então, todos são esses 6 continentes, são essas imensas massas de terra que estão aí acima da superfície do oceano. Esses são os 6 continentes que nós temos no nosso planeta.
O maior continente de todos é a Ásia, que tem 44,33 milhões de quilômetros quadrados. E o menor é a Europa, que tem somente 10,58 milhões de quilômetros quadrados, certo? Depois, além da Europa, que não é a menor, temos a Oceania, que é o menor continente do nosso planeta, com 8,93 quilômetros quadrados, certo? Então, esses são os 6 continentes que existem no nosso planeta. Quais seriam? Ai, gente, pera, dá uma pausa. Se a gente for comparar o tamanho da Oceania com o tamanho do Brasil, a gente vai ver que eles têm uma extensão quase do mesmo tamanho. A Oceania tem 8,93 quilômetros quadrados, certo? 8,93 milhões. O Brasil, ele tem 8.515.759 quilômetros quadrados. Então, o Brasil ele é só um pouquinho menor que todo o continente da Oceania. Sim, o nosso país, ele é um país chamado de país continental, porque ele é tão grande quanto um continente. Nosso país, ele é o 5º maior país do planeta, certo? Ficando atrás somente da Rússia, do Canadá, dos Estados Unidos e da China. Esses são os 4 outros maiores países do planeta, sendo a Rússia o maior de todos, certo? Então, isso fez com que o Brasil ganhasse esse título de Brasil, o país continente ou o país continental, certo? E isso não quer dizer que o Brasil sempre teve esse tamanho todo. Não! Sabemos que quando os portugueses chegaram aqui, foi assinado o Tratado de Tordesilhas, que deu direito a só um pedaço dessas terras do sul da América para Portugal, que daria origem ao Brasil. Então era só esse pedacinho de terra que foi dividido pelo Tratado de Tordesilhas, pela linha de Tordesilhas, sendo que tudo que estava a leste pertencia a Portugal e tudo que estava a oeste pertencia à Espanha. Mas Portugal acabou não respeitando muito bem essa linha e aos poucos os territórios espanhóis foram sendo dominados pelos portugueses, certo? O que antes era só 40% do nosso território atual foi se expandindo em direção ao oeste. E quem é que foi responsável por essa ampliação das terras do Brasil, que hoje é um país tão grande? Bom, nós tivemos algumas pessoinhas que foram importantes para esse crescimento todo. Tivemos os missionários, que eram pessoas ligadas à igreja, que adentravam o continente em busca de tribos para catequizar os índios. Mas tivemos principalmente os bandeirantes, certo? Os bandeirantes, eles eram homens, pessoas responsáveis por adentrar o nosso continente em busca de indígenas, em busca de metais preciosos, de ouro, etc. E também em busca das chamadas drogas do sertão, como a gente viu no capítulo anterior, lembrando que as drogas do sertão eram tipo cacau, guaraná e etc. Ok? Então esses bandeirantes, eles acabavam adentrando cada vez mais o território em direção ao oeste, e aonde eles paravam, eles iam fazendo pequenas vilas, pequenas províncias, digamos assim. E assim foi se criando esse processo de expansão do Brasil, que ganhou toda essa dimensão que nós temos hoje. Claro que para ampliação desse território foram necessários alguns acordos, digamos assim. Não foi somente Portugal chegando no território da Espanha e pegando para si, não. Claro que se não tivesse alguns acordos, alguns tratados, ia ter... E assim, o Brasil foi adquirindo as dimensões continentais que tem hoje. Por isso, vale a pena destacar os pontos mais extremos do Brasil. Que pontos são esses? São os pontos mais a norte, mais a sul, mais a leste ou mais a oeste que nós temos aqui. Primeiro, no norte, o ponto mais ao norte que temos no Brasil é a Serra do Caburaí, que fica na divisa entre Roraima e a República da Guiana. O ponto mais ao sul que nós temos no Brasil é o chamado Arroio Chuí, que fica na divisa do Rio Grande do Sul com o Uruguai. O ponto mais a oeste do Brasil é a Serra da Contamana, na divisa do Acre com o Peru. E o ponto mais ao leste é a Ponta dos Seixas, na Paraíba. Ok? Pronto, agora que a gente sabe identificar os pontos extremos do nosso país, sabemos identificar o nosso país, vamos saber onde ele está na América, o nosso continente, ok? O Brasil, ele está localizado no continente chamado América, certo? América
ela é este belo continente que nós temos aqui e ela também possui algumas subdivisões, ok? A gente pode subdividir a América em duas formas. Primeiro, levando em consideração a localização geográfica e levando em consideração os aspectos linguísticos e culturais, certo? Então, essas são as duas formas de dividir a América. Então, primeiramente, levando em conta a localização geográfica na América, a gente pode dividir ela em três partes, ok? Primeiro, América do Norte, América Central e América do Sul. Bem simples, tá? Então, isso vai levar em consideração justamente essa extensão do continente da América. E quem está mais perto ali no hemisfério norte é a América do Norte. Quem está aqui mais no meio, América Central, e aqui mais embaixo, América do Sul. E assim a gente consegue dividir a América dessas três formas, ok? Isso levando em conta a localização geográfica. Agora, levando em conta os aspectos linguísticos e culturais, a gente pode dividir a América em duas formas, certo? Prestem atenção. A primeira forma, levando em conta os aspectos linguísticos, língua, linguagem e culturais, cultura, a gente divide a América em América anglo-saxônica e América latina. Tia, América anglo-saxônica, que nome é esse? Pronto. América anglo-saxônica são somente os únicos dois países da América que têm uma origem diferente do restante. Que países são esses? Sim, Estados Unidos e Canadá, certo? Então, esses dois países, eles tiveram uma colonização diferente do restante da América. Eles tiveram uma colonização de povoamento. Então, a galera que foi para lá no início do período da colonização não foi para explorar, foi para povoar. Então, isso facilitou muito para que esses dois países se desenvolvessem bastante em relação aos outros países da América, certo? Então, eles foram colonizados por uma galera chamada anglo-saxões, que são os ingleses. Então, eles tiveram uma origem diferente, portanto, essa parte da América é chamada de América anglo-saxônica, ok? E o restante, desde o México até lá embaixo, ali na Argentina e no Chile, somos América Latina. Sim, fazemos parte da América Latina também. Nós somos da América Latina porque todos esses países tiveram uma colonização de exploração, certo? E foram colonizados por portugueses e espanhóis, povos de origem latina, que a sua língua de origem é o latim, por isso América Latina, ok? Então a gente teve uma colonização de exploração, portugueses e espanhóis vieram aqui para explorar, para tirar os recursos e levar lá para os seus países, certo? E isso influenciou também na forma como os países daqui da América Latina se desenvolveram e estão hoje, ok? Nós, do Brasil, também fazemos parte da América Latina, embora todo o restante dos países da América Latina falem espanhol. Somente o Brasil, dentro da América Latina, fala português. Mas isso não quer dizer que a gente é menos latino. Não, a gente é tão latino quanto eles. A diferença é que durante o processo de colonização, de independência de diversos territórios, os territórios que foram colonizados pela Espanha acabaram se fragmentando, alguns ficaram independentes dos outros, enfim. Por isso surgiu tantos países ao redor do Brasil. Enquanto o Brasil não. O Brasil teve um processo de expansão mais lento e assim isso facilitou para que fosse um território mais forte em termos de união, digamos assim, certo? E agora, para finalizar, mas não menos importante, vamos falar de fuso horário, certo? Como a gente viu lá no sexto ano, o nosso planeta, ele possui fusos horários diferentes de acordo com o meridiano em que o lugar está localizado, como vocês podem observar aí no mapa. O meridiano de referência é o meridiano de Greenwich, no caso o 0. Tudo que está para leste, a gente vai aumentando 1 hora a cada fuso horário, e tudo que está para oeste, a gente vai diminuindo 1 hora a cada fuso horário, ok? Nisso, acabamos chegando no Brasil. O Brasil, inicialmente, possuía 4 fusos horários. O fuso horário de Fernando de Noronha, o fuso horário de Brasília, o fuso horário de Manaus e o fuso horário do Acre, como vocês podem observar nesse primeiro mapinha de cima. Nesse mapa, durante muito tempo, esse foi o fuso horário do Brasil. Era muito prático ter esse tipo de fuso horário com 4 fusos horários. Só que, em 2008, um senador fez um projeto de lei dizendo que era melhor diminuir a quantidade de fusos horários e, assim, tornar o Brasil somente com 3 fusos horários. E assim foi, como vocês podem observar nesse segundo mapa. Mas, com o passar de alguns anos, em 2013, a presidente Dilma
resolveu revogar este projeto de lei deste senador e o Brasil voltou a ter 3 fusos horários. Então, atualmente, é esse o esquema. Temos o fuso horário de Fernando de Noronha, que é esse aí que não dá para ver, não dá para perceber, mas ele existe, tem a ilha. Temos o fuso horário de Brasília, o fuso horário de Manaus e o fuso horário do Acre, cada um com seu horário independente, ok? Entendido? Então, gostaram da aula? Ok, que bom que gostaram. Se não gostaram, paciência, né? Brincadeira. Então, gostaram da aula? Espero que tenham gostado. Me esforcei, nunca fui youtuber na minha vida, tá? Então, pra gente reforçar tudo que a gente aprendeu, o que é que nós vamos fazer agora? Sim, atividades. Muito bem. Seguinte, eu sei que os meus alunos da Pajuçara já viram uma parte, se não todo esse conteúdo comigo e provavelmente já devem ter feito as atividades. Quem não fez ainda, vai fazer agora. Chegou sua hora de brilhar. Quanto aos alunos da tia Thaís, que ainda não tinham visto esse capítulo, vamos lá. Atividade para vocês fazerem durante esse período desse capítulo. A página 80, 81, 88, 90 até a 96. Tia, isso tudo? Sim, isso tudo. Desculpa, mas é o que tem que ser feito. E vocês estão em casa aí, podem ter todo o tempo do mundo para fazer as atividades. O importante é chegar lá no primeiro dia de aula, depois da suspensão, e estarem com tudo respondido lindamente, ok? Então, é isto. Um beijo pra vocês, boa quarentena, fiquem em casa, lavem as mãos, não toquem o rosto e cuidado. Até a próxima aula. Beijinho, tchau, tchau.